Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Devemos sempre, a palavra diz, segundo a natureza divina, demonstrar pelo bom proceder que houve um entendimento. O Senhor nos conhece justamente pelo entendimento, pelas atitudes. A palavra diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe daquilo que haveremos de dizer, uma vez que Ele é onisciente e assim como também ninguém escapa dos seus atentos olhares, uma vez que Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Assim como Ele é aquele que há de se julgar sendo todo-poderoso, está acima de todos. Quando dizemos algo e estamos sempre em espírito e em verdade, não falamos de si e tampouco falamos aquilo muitas vezes que queiram ouvir, mas na verdade aquilo que precisam ouvir. E a palavra diz que aqueles que seguiram segundo o padrão do mundo e usam o nome do Senhor em vão, eles iriam reunir mestres de si mesmo e por não falar segundo o seu espírito, iriam falar somente aquilo que lhes importa e lhes interessa. E quando alguém falasse segundo o Espírito, a sã teologia de Cristo, eles iriam sentir como comichões, cócegas em seus ouvidos, por não suportar a sã teologia de Cristo. Porque a verdade confronta os que estão na mentira. A verdade confronta os pecadores que não queiram se arrepender, por pensar que aquilo que sabem é que é correto, por terem aprendido segundo a natureza humana. E a única forma de conhecer ao respeito do Criador é segundo a natureza divina. Quem revela a natureza divina é aquele que é a imagem e a glória de Deus, aquele que é a voz do Senhor. Ele é a imagem e a glória do Deus Altíssimo e Ele é a imagem, Ele é a voz do Senhor. Ele é aquele que nos usa com graça e sabedoria, mesmo não sendo merecedores. Aonde Ele fala, coloca a palavra em vossa boca. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Tu vive no meio de um povo amotinado. Ele nos ensina. Muitos, ainda que ouçam, tendo ouvido, não têm a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Inicialmente, pecadores que ainda não tinham o conhecimento pleno de Jesus Cristo, vinham até Ele pela fé, de ouvir falar em Jesus. E uma vez que tem um encontro com Ele, persevera, continua o ouvindo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. O único que passou pela morte, mas vive, que reina, que governa,
E quando se fala em alimento espiritual, o alimento entra pelo ouvido. E a palavra diz que, assim como a língua discerne o sabor dos alimentos, o nosso ouvido tem que estar apto a discernir aquilo que procede do Senhor, retendes, mas aquilo que não procede do Senhor, que entre no ouvido e saia no outro. Porque se permitir entrar para o coração, aquilo que não procede do Senhor, gera raízes venosas no coração, gera dano, gera consequências. Mas quando é a palavra pura, viva e eficaz do Senhor, ela penetra o íntimo, ela entra na mente com mentalidade de Cristo, desce ao coração e irriga todo o corpo. Ela penetra tanto o íntimo, que a palavra diz que ela é medula para os ossos, ela é saúde, vigor para os ossos. Quando é uma palavra pura, viva e eficaz, há os seus efeitos. Mas que nem todos são de fé, assim como nem todos iriam compreender estas palavras. Mas para aqueles que, ainda que parece-lhe loucura, e perseveram, com o tempo verás o efeito que surgiu em vós. E até mesmo aqueles que outrora estavam rejeitando, que estavam, porque esta verdade gera desgosto, gera descontentamento, mas com o tempo, com o resultado, passam a ter prazer em meditar na lei de Cristo e passam a meditar e exercitar de dia e de noite. Assim nos ensina o Senhor, porque houve resultado, porque houve benefícios, aonde os seus planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Dano causa aqueles que seguem desorientados segundo o padrão deste mundo. Assim, ainda que no início se sinta como que se está sendo prejudicado, com o tempo o Senhor transforma tudo aquilo que se outrora estava sobre maldição em bênçãos. Há consequências, há um galardão por aqueles que perseveram em busca desta transformação, aonde diz: não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas seja transformados com a mentalidade em Cristo.